Olá, meus amores! Eu sou a professora Edna Selle e hoje iremos falar um pouco mais sobre o texto em prosa e o texto em verso e a forma correta de organizá-los em uma folha. Nós temos aqui o texto A Árvore de João. Este é o exemplo de um texto em prosa. Como já vimos, o texto em prosa é aquele que utiliza toda a área da folha para ser escrito. É o texto que é dividido em parágrafos. Vamos contar quantos parágrafos tem nesse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. E como foi que eu identifiquei? Através desse espaçamento, desse distanciamento da margem. Notem que eu também contei os travessões, que são os sinais que indicam as falas das personagens, como parágrafo. É importante conhecer as regras, a estrutura desse tipo de texto, porque é com eles que iremos escrever cartas, e-mails, artigos, documentos oficiais, páginas de diários e vários outros documentos. Agora, meus amores, vamos exercitar a escrita do texto em prosa em uma folha pautada, isto é, uma folha com linhas. Mas antes devemos lembrar que a folha ela possui limites. Esta linha aqui à esquerda é a margem da folha. É a partir daí que nós iremos escrever. E qual o limite? É o fim da linha, é o fim da folha. Essa é a área em que iremos escrever o nosso texto em prosa. Iremos utilizar, como exemplo, o texto A Árvore de João. O título deve ser escrito centralizado. Devemos pular uma linha para iniciar o primeiro parágrafo, dando um distanciamento da margem. Devemos iniciar sempre com letra maiúscula. Aqui no caso, se inicia-se com o substantivo próprio, nome de pessoa, que também deve se escrever com letra maiúscula. Vejam que eu não consigo mais escrever. Então, agora, eu irei passar para a linha de baixo, porém, juntinho à margem, porque eu só preciso dar o distanciamento do parágrafo na primeira linha. Agora, iniciarei meu segundo parágrafo. Lembrem-se que o travessão, ele é iniciado com parágrafo. E assim, eu continuo escrevendo o meu texto. Notaram que eu não consegui escrever a palavra plantar toda na linha. O que é que eu devo fazer? Colocar aquele tracinho que nós já conhecemos da divisão silábica e colocar o restante da palavra, as sílabas que faltam, na linha de baixo junto à margem. Continuando assim, a escrita do texto. E assim, eu continuo o meu texto, respeitando o espaço do início do parágrafo, colocando letra maiúscula no início de cada frase e, independente se eu estou escrevendo em uma folha pautada ou sem pauta, as regras são as mesmas. Agora, meus amores, vamos observar esse outro texto aqui, o Direito das Crianças. Este é um exemplo de texto escrito em versos. Notem que ele não utiliza todo o espaço da folha. Notem que não existe distanciamento de parágrafos. Vamos relembrar a estrutura do texto em verso? Cada linha escrita desse texto
é um verso? O conjunto de versos a gente chama de estrofe. E nós vamos separar as estrofes com esse pequeno espaçamento aqui. Vamos exercitar também a escrita do texto em verso. Iremos utilizar uma folha pautada, uma folha com linhas, e iremos escrever o texto O Direito das Crianças. Devemos iniciar também com o título, que deve estar centralizado. Daremos um espaço pulando uma linha para iniciar a nossa primeira estrofe. Não precisamos dar nenhum afastamento da margem, já que o texto em verso não pede esse tipo de afastamento. E aqui eu termino o meu primeiro verso, independente da quantidade de linha que ainda me sobre. Meu segundo verso. Terceiro verso. Aqui eu já formei a minha primeira estrofe, formada com 4 versos. Para escrever a minha segunda estrofe, eu darei um espaçamento, pulando uma linha. E assim eu continuarei escrevendo o meu poema. Vejam que eu fiz um espaçamento entre as estrofes para dar a separação. E o que precisa ser respeitado aqui é o jogo de palavras, as rimas, a musicalidade. Independente se é escrito em numa folha pautada ou numa folha sem pauta, as regras são as mesmas. Bem, meus amores, para finalizar, eu gostaria de dizer que nós sempre estaremos produzindo textos durante a nossa vida. Um bilhete, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, um conto, poemas, quem sabe um livro. E conhecer as regras, a estrutura de escrita desses textos vai facilitar demais a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e exercitem.